Boa noite, tudo bem? Vamos enviar aqui. Hoje mais uma live. Já estamos ao vivo. Boa noite, tudo bem, gente? Como que vocês estão? Tudo jóia? Já vi que a nossa convidada já tá aqui. Deixa eu só fixar aqui. Fixar. Boa noite, tudo bem? Doutora Gabriela, aqui mais um dia com Live Experience. Boa noite, Denise, tudo bem, gente? Como que vocês estão? Tudo jóia? Boa noite, Solange, tudo bem? Tudo bem, Soraya? Como que você tá? Tudo jóia? Marcelo entrou também. Gente, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter um assunto muito legal com a doutora Paula França. Ela já tá aqui. Doutora, se tu quiser já me convidar. Boa noite. Niara, tudo bem? Seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui se eu acho já a doutora aqui pra gente começar o nosso bate-papo. E hoje vai ser legal, hein? Deixa eu achar a doutora aqui. Aqui. Concluir. Ah, já tá aqui. Vamos ver. Boa noite, Zulete. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Olá, mãe. boa Oi, boa noite. noite, doutora Ana. Doutora Paula, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Tava aqui dando os contratempos, não tava conseguindo acessar, mas deu aí em cima do laço. Tá um friozinho aqui em São Paulo. Aqui também, Tá doutora. frio Tá e tá até aqui chovendo. Não sei como na vai ficar a serra. nossa conexão, viu? Como é? Não entendi. Aqui em São Paulo tá bastante frio e chovendo. Então vamos Ah, esperar que a nossa conexão se mantenha, né? ai, tomara que sim. Aqui também tá bem friozinho. Aí a Serra Gaúcha tá até prometendo neve. Ei, Tá meu um friozinho. Deus. Gente, boa noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Hoje a gente está aqui com a doutora Paula França. E eu vou falar um pouquinho do que a doutora é. A doutora é fisioterapeuta, né? Dermatofuncional, intencionista, intensivista, desculpa, especializada em oncologia, pós-graduada em fisioterapia e prescrição de fitoterápicos, né? Mestranda no programa de cirurgia interdisciplinar da como que fala? Unifesp? Unifesp. Tá. Diretora executiva e coordenadora pedagógica dos cursos de aprimoramento, capacitação e pós-graduação do Instituto Paula França, e também é membro do Conselho Científico da ABFE e também da Revista Brasileira de Estética e colaboradora do livro de ativos dermatológicos, volume 10. Olha só que legal, né? Tudo isso, doutora. E hoje a gente vai falar um assunto bem legal aqui, né? Sobre a importância da hidratação da. Me fala que vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Doutora, você voltou aqui, né? Caiu um pouquinho, tá me ouvindo? Paula? Ai, travou. Vamos ver aqui, espera aí, deixa eu ver. Oi? Ah, voltou. Voltou a conexão. Caiu aqui um pouquinho, tá me ouvindo bem, Paula? Agora estou. Ah, então tá joia. Hoje nós vamos falar, né, um pouquinho, Paula, sobre a importância da hidratação
na pele, na oncologia, né? Isso, justamente, Gabriela. Primeiro quero agradecer o convite e por trazer essa Nós que temática que gera agradecemos. tantas dúvidas e que traz tanto medo para os profissionais, né? Quando a gente fala de oncologia, Sim, todo mundo quer sair correndo, porque a gente aprende desde que a gente faz um curso técnico em estética, até quando a gente vai para graduação, pós-graduação, tudo é contraindicado para o paciente oncológico, né? E a gente acaba abandonando esse paciente por medo, por receio e por falta de informação. E quando a gente vai buscar os benefícios que os nossos procedimentos podem trazer para esse paciente, a gente consegue entender que eles vão muito além dos aspectos inestéticos, né? Então, quando a gente fala sim, nessa questão da hidratação, é um dos pontos bem importantes, não só para o aspecto inestético, né? Lógico, a gente, quando melhora a qualidade da pele, automaticamente os aspectos inestéticos vão ser suavizados, a gente eleva a estima, melhora a qualidade de vida e, consequentemente, esses pacientes vão ter melhores respostas aos tratamentos que são ofertados, né? Então, a nossa atuação tem uma abrangência muito ampla no paciente oncológico. nossa, isso é legal, né, doutora? Que a gente vê mesmo na área profissional que, eu tô com, né, com algum tipo de câncer, eu não mexo, né? Já encaminha e às vezes essa pessoa ela fica desassistida e ela não sabe qual profissional procurar exatamente para ter, né, esse cuidado com ela como um todo, né? Porque além de todo o tratamento que ela vai fazer, ela tem muitos efeitos colaterais, né? E a pele é um deles, né, doutora? A pele sofre um grande impacto, né? Vamos começar falando pelos quimioterápicos. Na verdade, a pele ela sofre muitos impactos porque ela é composta de células proliferativas, né? E Sim. grande parte dos quimioterápicos e de outros medicamentos, de outras classes medicamentosas, imunoterapia, hormonioterapia, eles acabam agindo, mas principalmente os quimioterápicos, eles acabam agindo Sim, diretamente na proliferação celular. Né? Então, o sim, quimioterápico tem a mensagem para as células de que células não proliferem. E como a nossa pele é composta de células proliferativas, elas atendem ao comando, elas não proliferam, né? E aí a gente vai ter sim, impacto, claro, na renovação, no turnover celular, um desequilíbrio do manto hidrolipídico, então essa pele vai ficar xerótica. Essa xerose intensa traz aí uma pele mais friável, uma pele fácil de abrir uma fissura. E dessa forma a gente tem aí uma porta de entrada para micro-organismos. Né? Então, quando a fazer gente a fala de infecção. hidratação na pele do paciente oncológico, nosso primeiro grande ponto é justamente isso: evitar que essas consequências aconteçam para que a gente não piore o quadro desse cliente, desse Sim, paciente, para que a gente consiga manter esse paciente em tratamento. Porque dependendo de como essa pele se encontra, se tiver muita fissura, né? Se tiver uma xerose muito intensa, se tiver uma fissura, esse paciente já vai estar com a imunidade baixa por conta do próprio tratamento. Então, nós vamos ter aí impactos muito importantes quando a gente mantém essa hidratação. E quando a gente fala dessa hidratação, Gabriela, hoje, infelizmente, né, nós temos um número em uma crescente número de pessoas, de novos casos de câncer, né? Então, é muito sim. mais comum nós observarmos na nossa prática clínica clientes, pacientes que estejam em tratamento estético e descobrem que tem um câncer, e aí o profissional de saúde estética acaba deixando esse paciente de lado, né? Não intencionalmente, mas porque ele acredita que tudo isso pode ser Pode maléfico para esse paciente. piorar. E se a Uhum. gente entra já com esses procedimentos, com esses cuidados de pele, com orientação de cuidado com a pele também em home care, a gente evita aí diversos impactos, né? Aqui a gente falou da Sim, quimioterapia, mas a rádio também é algo que traz aí uma questão que a gente chama de radiodermite ou radiodermatite, que é uma espécie de queimadura, né? E um dos sim. pontos importantes é justamente
manter a hidratação desse tecido, né? Então, hoje a gente tem aí como padrão ouro para prevenção e tratamento de radiodermites e radiodermatites a fotobiomodulação associada com a hidratação cosmética. Então, a gente tem dois recursos que é de praxe, né, na nossa prática clínica, que estão nas nossas mãos e a gente acaba tendo um pouco de medo de usar por conta de todas essas questões que foram impostas, né, no decorrer da nossa formação e que muita gente não tem acesso a essas informações. Não tem esse conhecimento, né? Exato. A Lília já entrou aqui e falou, lindas. Obrigada, Lília. Boa noite. A Deixei Lília tá ela lá no passar por calor e nós aqui. aqui no frio. Nós estamos assim, na Bonitone, a gente tudo aqui morrendo de frio. Tudo encasacada, encolhida, né? Mas um friozinho às vezes é bom, mas não demais, porque eu já não gosto muito do Justamente, tá demais, né? é verdade, é bem isso. E assim, doutora, a gente fala de cuidados, né? Esses cuidados, ele vai. Explica aqui para nós, já tem que ser desde quando a pessoa descobre até no tratamento, um pós, como que é? Então, Gabi, o que a gente vê, né? Paciente oncológico, uma vez tendo o diagnóstico de paciente oncológico, ele sempre vai ser visto como paciente oncológico, né? Porque na oncologia a gente fala em remissão de doença, visto que a gente tem ali uma alteração do gene, né? Então, como a gente tem uma Sim, alteração genética, muitos desses cânceres eles entram em remissão, mas eles podem novamente ser ativados por diversos fatores, né? uhum, Então, a gente pensa nesse cuidado com a pele, pensando na manutenção dessa hidratação, desde que o paciente recebe o diagnóstico e não iniciou o tratamento, para que dessa forma ele não uhum. tenha tantos impactos negativos na pele, até quando esse paciente já passou pelo tratamento e está em remissão de doença, né? O que nós recebemos Sim, de informação vai tratar um paciente oncológico só depois de 5 anos que ele finalizou o tratamento. Não, ele precisa dos é nossos muito tempo. cuidados, justamente, ele precisa dos nossos cuidados sempre, desde que ele faz o diagnóstico da doença, passando pelos tratamentos Descobrir. e depois do tratamento, porque nós, durante os tratamentos, o corpo reage de uma forma muito inflamatória, então a gente acaba tendo liberação de muitas espécies reativas de oxigênio que a gente conhece como radical livre. Então, a gente tem um processo Sim, de oxidação muito maior nesses pacientes. Então, nesse período também, né? exato, uma das queixas que nós recebemos, né, das pacientes, assim, é muito recorrente no meu dia a dia de prática clínica, né? Uhum. Elas não se olham no espelho com aquele devido cuidado ao longo do tratamento, porque a preocupação delas é outra. Elas não têm uma boa relação com o espelho, porque cai o cabelo, né? Dependendo da classe de quimioterápico, cai Sim, sobrancelha, cílios, então elas não têm uma boa relação com o espelho. Quando elas passam pelo processo de doença e aí elas começam a se enxergar novamente, elas observam o quanto elas envelheceram. Então, muitas falam, nossa, em 8 meses de tratamento, 6 meses de tratamento, eu envelheci 6 anos, 10 anos, dependendo da idade dessa paciente e do histórico de vida, dos hábitos de vida, esse envelhecimento ele é muito acelerado. Então, quando a gente fala na sim. hidratação, a gente está falando de princípios ativos hidratantes, mas a gente também tem que trazer aí a devida importância dos princípios ativos antioxidantes porque a gente vai ter uma Isso é verdade. oxidação exacerbada Maior. nessa pele. Exato. Sim. Até aqui, doutora, a gente até comentou, mas eu quero até compartilhar aqui com o pessoal. É que nesse momento a gente fica mais, vamos dizer, até emocionalmente, né? A doutora caiu aqui de novo. A Soraya disse que frio, tá frio mesmo, né, Soraya? Chegou até aí. Doutora, voltou? Caiu? Doutora, tu Oi? tá me ouvindo, Paula? Estou te ouvindo. Ai, caiu, mas já voltou. Então, até Tá eu estava instável. falando aqui, né, Paula?
Uhum. Tá um pouquinho ruim, mas às vezes é até o Instagram mesmo. Pode Que a gente, quando fica, né, descobre que tem qualquer tipo de câncer, a gente, né, eu não sei porque eu não passei por isso, mas a gente acompanha muitos pacientes e a gente, as pessoas ficam mais sensíveis, né? Que nem você falou, ocorre uma oxidação maior, né, no organismo, na pele. E até tem uma cliente nossa que ela descobriu que ela estava com um CA, uns linfonodos, né, que era positivo e ela tem que remover, começou a fazer a quimio, a rádio, mas ela falou assim, ai, Gabriela, meus cabelos caíram, mas eu uso, é a burca, né, que fala, agora esqueci o nome, aquele pano na cabeça, né, daí turbante, ela falou assim, o turbante. isso, turbante, isso mesmo. E ela falou assim, só que eu não deixo de passar os cremes, né? E eu me sinto tão bem. Ela falou, eu coloco os brincão e eu olho no espelho e me sinto uma mulher de novo, boa, e eu me sinto que eu estou curada. E assim, aquilo, sabe, me falou, me comoveu. Eu falei, e é você tendo essa certeza, essa confiança, né? O tratamento ele vai muito mais rápido, a pessoa ela responde muito melhor, a pessoa está se sentindo bem com ela mesmo, né? Ela tendo esse É, cuidado com ela, porque muitas vezes o que acontece, as pessoas elas ficam mais deprimidas, elas ficam e elas acabam se deixando, só ficam no tratamento e esquecem um pouquinho de ter o cuidado pessoal com ela, né? exato, exato. Elas deixam de se ver, de se enxergar como pessoas, né? Então elas passam a se enxergar como uma doença. E os profissionais de saúde também enxergam esse cliente, esse paciente, essa pessoa como um doente, né? Precisa somente de cuidados para cura dessa patologia, independente que isso possa acarretar. E na verdade existe também uma informação muito grande de levar essas informações, né? De como A cuidar, doutora tá o que ele cortando um pode fazer para pouquinho, melhorar Paula. esse aspecto. Sim. Paula, tu me ouve bem? Gente, por gentileza, quem está nos assistindo aqui, fala se está ouvindo bem nós duas, se sim ou não, se é só eu, só se é a doutora. Nos orientam aqui, porque para mim está falhando um pouquinho o que a doutora Paula está falando. Paula, tá ouvindo bem? Voltou? Não, não tô te ouvindo, só vejo você mexendo o lábio. Não? Não me ouve? Não tô te ouvindo. Tá, beleza. Gente, a doutora vai sair novamente só para ver. Eu vou ficar aqui. Gente, tá legal o conteúdo? Peçam, né, dúvidas que vocês tenham, possam pedir, tá? A Paula, obrigada, Soraya, você também. Deixa eu ver aqui. Aceita e vamos ver se vai melhorar a conexão, que esse assunto é muito legal. Tá falhando, né, Niara? Denise também. A minha também tá falhando, gente? Voltou. Paula, tá me ouvindo? Oi? Tá falhando um pouquinho. Incrível, né, Soraya? Esse Me assunto é muito ouve? legal. O seu também. O meu também tá falhando? Ai, que ruim. Então eu acho que deve ser o Facebook hoje. Paula, você tá me ouvindo? Acontecem ao vivo, né, gente? Vamos ver aqui se a gente consegue voltar a conexão com a doutora Paula para a gente. Que essa live vai ser, tá sendo incrível. Aqui a gente vai falar dos produtos, quais são utilizados. Vamos lá, aqui, ó, visualizar, fazer uma transmissão.
É, né, Denise? É que esses tempos estão oscilando muito. Ela até falou que estava um pouquinho ruim de conexão. Oi? Voltou, doutora Paula. Agora acho que vai dar, né, Paula? Ah, espero, assim espero. Vamos lá. Não, agora tá bem melhor a conexão. Tá bem Ótimo. melhor. Então vamos. O que vocês não ouviram? Ou melhor, até onde vocês ouviram? A gente estava falando que às vezes os pacientes não, né, elas ficam mais sensíveis e acabam não se cuidando, né? E foi, eu acho que é aí que falhou um pouquinho. Tá. Então, na verdade, assim, como elas recebem só orientações com relação ao cuidado com a própria patologia, elas acabam se esquecendo, né, de se olhar. Sim. E nós também temos aí uma falha dos profissionais de saúde que não orientam com relação à importância desse autocuidado, né? E quando a Sim. gente fala de autocuidado, a gente não está falando de embelezamento. Muita gente fala, nossa, mas você acha mesmo que uma paciente oncológica vai procurar estética no meio de um tratamento para câncer? Eu falo, não, estética eu acredito que grande parte não. Eu tenho pacientes que vão me procurar porque querem melhorar o aspecto estético, né? Inestético. Uhum. Mas Sim. se a gente difunde essa informação do quantos benefícios nós podemos trazer para essas pacientes, para essas clientes, com relação a tudo isso que a gente acabou de discutir, né? Então, envelhecimento acelerado, até o desconforto que os tratamentos trazem para a pele, né? Quando a pele está Sim. muito xerótica, muito ressecada, muito desidratada, ela tem aquela sensação de coceira, de ardor, né? De irritação, a pele fica mais irritada. Ela é uma pele mais fotorreagente, então ela tem uma super reação com relação à luz. E a gente acaba não fazendo o nosso papel como profissional de saúde, quando a gente pensa em estética, né? E eu sempre Sim. falo, né, Gabi, o profissional de saúde estética brigou tanto para estar enquadrado dentro da área da saúde e hoje muitas vezes ele não se comporta como um profissional de saúde, né? Sim. Porque a Sim. estética faz sim parte desse nosso bem-estar, porque segundo a OMS, saúde não é só ausência de doença, né? Mas é bem-estar físico, mental, psíquico e social. Quando a gente pensa em um isolamento social, não estamos falando de Covid, tá? Estamos falando de isolamento social pelo impacto da queda de cabelo, da falta de cabelo, de uma pele envelhecida, de uma pele que mostra aí algumas hiperpigmentações que vão ser pioradas ou que vão surgir durante o tratamento e a gente Uhum. não orienta, nós estamos falhando. Então, nós temos aí uma grande missão quando a gente pensa no cuidado da pele destes pacientes. E quando a gente fala destes, eu incluo inclusive os homens, porque pele é pele, né? Sim. Independente de homem e mulher, nós precisamos desse cuidado e dessa orientação, né? Então, muitas vezes as nossas clientes, as nossas pacientes, elas não sabem o que elas podem usar e elas também não sabem como usar, né? Essa é uma grande Exatamente. falha do profissional de saúde estética. Muitas vezes indica o produto, mas não ensina a usar. Quando eu uso esse, quando eu uso esse. Eu tenho aqui um hidratante, um antioxidante. Se não tiver em um mesmo produto, quem vem primeiro? Quando eu vou usar esse, né? Então, Qual é a essa quantidade, né? qual a quantidade? O que eu uso no corpo eu posso passar na face, o que eu passo na face eu posso usar no corpo. Então, esses são pontos bem importantes quando a gente pensa nessas nossas orientações, Gabriela. Sim, sim. E há muitas, né, até aqui quando caiu, muitas falaram assim, ai, que bom, agora eu vou saber o que orientar para as clientes, né? Porque às vezes a gente não tem, ou fica mesmo ocioso e não com medo de mexer, né, no paciente, enfim, ou realizar algum tipo de tratamento. Mas na verdade, que nem você falou aqui, a gente às vezes pensa muito em beleza, em cuidados e acha que é algum procedimento, e não é a saúde dessa pele, é esse cuidado, né? Que vai ter, que nem a doutora falou, vai ocasionar outros problemas. Se ela deixar a pele seca, ela já vai poder desenvolver o melasma, outras irritações, a pele ficar sensível, né? Então já pode dar outras coisas que ela não tinha antes. Mas, doutora, fala aqui para o pessoal
quais são os produtos indicados que a gente pode utilizar nesses tipos de pacientes? Doutora Paula está sem som. Gente, vindo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntam aqui. A gente está tendo problemas de conexão, mas aqui só a doutora vai entrar e sair para ver se a gente melhora essa conexãozinha aqui. Tá, vamos aceitar aqui. Vamos aguardar a doutora Paula. Vocês estão gostando, gente, do conteúdo? Voltei? Sim ou não? Voltou! Estamos com uma briga de gato e rato aqui. Que nada, no final dá tudo certo. Nós estávamos falando sobre, iríamos, né, começar a falar sobre princípios ativos, o que que a gente pode usar, né? Então, Obrigada, Soraya. um ponto importante, assim. Eu vou colocar alguns princípios ativos, Gabriela, e aí você pode falar até um pouquinho dos produtos que a gente está desenvolvendo aí com a Iori, para a gente estar conhecendo, para a gente completar isso, né? Então, Com quando certeza. a gente pensa em hidratação, é imprescindível que a gente tenha aí uma hidratação ativa, né? Então, o melhor princípio ativo que a gente tem hoje disponível é o ácido hialurônico, né? Uhum. Então, ele vai ter aí essa ação higroscópica, que vai atrair água para a superfície da pele. Junto a isso, a gente precisa ter princípios ativos que sejam ativadores dos canais de aquaporina. E outro ponto importante, os antioxidantes, né? E quando a gente fala de antioxidantes, geralmente o que vem à nossa cabeça é a vitamina C, que é fantástico, é um potente antioxidante. Mas quando a gente pensa em vitamina C, nessa pele hipersensibilizada, né, sensível, que qualquer reativa, qualquer coisa ela fica irritada, a gente pensa na vitamina C não em sua forma ácida, né? Não no ácido ascórbico, mas sim no palmitato ascorbil, que vai ter essa ação antioxidante, mas não vai ter essa questão mais agressiva. Outro ponto importante que vale muito a pena a gente usar como antioxidante, o resveratrol. Então, a gente tem também. Exato. Maravilhoso. Ó, deixa eu só comentar aqui, doutora. A gente tem esse daqui, que é um sérum. Ele tem o ácido hialurônico, que a doutora falou que pode ser usado, e tem o resveratrol, né? Que ele age até na prevenção das células cancerígenas. Exatamente. A gente tem estudos que mostram isso, né? Sim, e um outro ponto também que haja aí nessa antioxidação e até nessa renovação celular, nesse turnover celular fisiológico, não estimula a descamação, é a romã, né? Então a gente que tá na nossa vitamina C. Então, olha quanta coisa aí que a gente está falando. Que quanto a gente pode contribuir para essa pele para que ela tenha saúde, né? E a gente pensando na ação dos antioxidantes, numa boa hidratação, a gente pensa também que a gente melhora a imunidade dessa pele, porque essa pele está com a imunidade ruizinha. As células de defesa são atingidas e é por isso que essas peles são tão reativas, tão hipersensíveis e a gente tem todos esses impactos, né? Então, quando a gente pensa nessa pele, a gente precisa pensar em princípios ativos que devolvam a hidratação, que tenham aí, que tragam um equilíbrio para esse manto hidrolipídico, professor Felipe Abraão, lindo, querido, a Camila boa noite, dois queridos, eu amo de paixão. Oi, gente. Seja bem-vindo. Tem um monte de gente passando aqui que a gente acaba perdendo. As pessoas vão subindo, né? Então, quando a gente pensa
Vamos pensar em cosmético agora, né, Gabriela, que hoje é Sim. bem o nosso foco. A gente Uhum. precisa pensar que sim, a gente pode utilizar alguns princípios ativos que sejam clareadores, mas que não agridam essa pele, A né? pele, Então, né? exatamente, por quê? Durante esse processo da quimioterapia, e isso é comprovado cientificamente, nós temos estudos que mostram isso pra gente, e não são estudos atuais, já são estudos antigos que vêm sendo cada vez mais validados, que mostram que durante o tratamento podem surgir ou piorar os quadros de melasma. Então, Sim. a gente tem as hiperpigmentações pós-inflamatórias que vão acontecer se a gente tiver lesão de pele, se essa pele estiver muito judiada. Então, nós temos que pensar em manter esse nível de hidratação adequado, pensar nessa ação antioxidante dos cosméticos, princípios ativos que tragam essa ação firmadora, mas sem agredir. Tudo que for agressivo para essa pele neste momento de Não é tratamento bom. não deve ser utilizado, né? Depois que passado o tratamento, que a paciente ou o paciente estiverem em remissão de doença, aí sim a gente pode avaliar esta pele e observar o que mais a gente pode introduzir, tá? Por quê? Sim. Quando a gente fala de pele de paciente oncológico, Gabi, todas essas agressões que aconteceram ao longo do tratamento, muitas vezes elas deixam resquícios para uma pele mais sensível. Então, tem muita coisa que a gente acaba incluindo, né, nesse Sim. tratamento, na abordagem cosmetológica desse paciente, que acaba não dando certo. Não porque o produto não é bom, não é por isso, mas é porque a pele precisa de um olhar diferenciado. Né? Então, Sim. pensando nessas questões, a gente pensa aí, claro, nesses princípios ativos que tenham uma ação firmadora, mas que não tenham aí um poder queratolítico, né? A gente sabe que o pessoal gosta bastante aí de produtos que façam descamação. Então, não que o paciente oncológico não possa. Durante a vigência de tratamento, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, Não é o tá? ideal. Então, exatamente, não é o ideal. Mas a gente pode minimizar esses impactos com esses princípios ativos que a gente acabou de discutir, né? Sim, Com sim. procedimentos que a gente faz no consultório, em clínica, né? Eu não gosto muito da palavra cabine, mas eu sei que tem muita gente que usa essa Exclusivo, né? palavra, né? Sim. Então, quem usa em cabine, mas você precisa complementar isso em casa. Você precisa fazer indicação de um produto Um home home care. care. Exato. Por quê? Esse paciente, esse cliente fica ali com você uma, duas vezes por semana. E o restante? Ele faz o quê? O seu produto, por melhor que seja, ele não vai fazer milagre se ele não der continuidade em casa. Então, essa orientação, pensando, claro, em todas essas questões que nós discutimos, nas bases cosméticas que também não podem ser agressivas. Então, esse também é um cuidado que a gente precisa ter, né? Muitas vezes os profissionais acabam se atentando aí muito aos princípios ativos, mas esquecem de estar dando uma olhadinha ali no veículo, na base cosmética, né? Então, Sim. esse conhecimento também é importante, porque muitas vezes na base cosmética a gente tem ali componentes que podem desencadear aí uma hipersensibilidade, né? E até uma irritação, a gente não pode chamar de processo alérgico, porque quem faz diagnóstico de alergia é médico. Mas a gente tem alguns pacientes que desenvolvem quadros alérgicos recorrentes, né? Então, a gente Sim. observando essas hipersensibilidades, a gente, claro, vai fazer uma investigação para saber se de fato é alergia ou não. Então, a gente faz um encaminhamento. Mas cuidando dessa pele, mantendo essa pele hidratada, durante o tratamento, a gente minimiza isso tardiamente, né? Então, o Sim. que poderia acontecer lá na frente, se nós iniciarmos um trabalho precoce, a gente minimiza esses impactos. Tem uma prevenção, né, melhor. E aqui também entra, Paula, né, os nanocosméticos, os nanocosméticos ou dermocosméticos inteligentes,
porque o que acontece? Eles têm uma maior permeação, eles não Sim, agridem a pele, né? Então, assim, exatamente. os nossos produtos da Iori são todos ativos naturais e é onde que a gente ali é 100% da nanotecnologia. Então, assim, são produtos para peles, indicados para peles sensíveis, né? Então, que vai ter uma Exato. hidratação maior, eles não descamam, então, assim, não vai agredir a pele, pelo contrário, vai hidratar, vai nutrir, vai cuidar, vai devolver os nutrientes necessários do que a pele precisa e necessita nesse momento, né? Sim, até porque quando a gente pensa em nanotecnologia, né, Gabriela, a gente pensa que esse princípio ativo que a gente está ofertando para a pele, ele vai ser muito melhor aproveitado, né? Então, Ah, para olha quem aqui, ainda a Camila Pepe entrou. Oi, boa noite. Desculpa, doutora, te cortar. imagina, imagina. Quando eu já mandei um beijão para ela, para o Fê, uns queridos. Ah, sim, aqui o Fernando Eles também tá falando aqui, ó. Romã é incrível. É sim, né, doutor? Quando a gente pensa em nanotecnologia, né, Gabriela, muitos profissionais acabam não entendendo muito. Ah, nanotecnologia, o que que é isso? Então a gente precisa entender, gente, que um produto que seja desenvolvido com nanotecnologia, ele vai entregar esse princípio ativo lá na camada mais interna da pele, né, na derme, Sim, que é onde a gente tem o sim, aproveitamento do princípio ativo, de uma forma mais efetiva, porque as partículas são muito pequenininhas, né? Elas são nanos, então a gente consegue maior efetividade na entrega desse princípio ativo. Então, quando a gente vai fazer essa indicação, não adianta a gente ter princípio ativo Power Max se ele fica retesado na superfície da pele. E quando a gente pensa em nanotecnologia, é justamente essa a intenção, partículas muito pequenininhas que conseguem ser entregues aí de forma mais efetiva, mais eficiente, mais eficaz. para tu ter uma ideia, Paula, os nossos produtos, a gente sempre fala, imagine um grãozinho de areia, né? Que é um cosmético convencional, normal. E o nosso é um grão de areia dividido em 14 mil partículas. Então, a permeação Sim. dele é muito mais intensa, é muito mais rápida e é muito mais efetiva. Então, ele chega a 100% íntegro lá na pele, ele não se degrada. Então, às vezes, aqui, muitos profissionais se preocupam, ai, qual que é a concentração? Isso acontece muito na vitamina C, né? É. Ai, a concentração aqui. Quando tem a nanotecnologia, pessoal, a concentração não interfere, porque ela vai ser íntegra, ela vai entrar, permear lá na pele 100%. A gente tem que fazer uma concentração alta num dermocosmético que não tem nano, para a gente sentir alguma permeação, né? Mas quando tem a nanotecnologia, isso não vem ao caso, Não há porque necessidade. exatamente, porque ela vai permear lá e ela vai ser muito mais eficiente, muito mais eficaz no tratamento. Uma das coisas bem importantes, né, Gabriela, que a gente precisa deixar claro. A gente fala muito de oxidação, radical livre, né? E a gente precisa Sim, entender que eles também, de tudo, não são maléficos, eles são importantes, eles fazem parte do equilíbrio. Então, na verdade, a gente vai inibir esses que estão em excesso. Então, se a gente sim. também usa concentrações de antioxidantes muito elevadas, a gente acaba com todos esses que também fariam parte desse manto Dessa protetor e vitamina. de defesa de forma efetiva. Então, quando a gente pensa nessa antioxidação, ela é importante, muito importante. Mas o radical livre, ele também é importante, né? Igual quando a gente fala de cortisol, cortisol é ruim. Depende, tem que estar em equilíbrio. Então, quando a gente usa de forma adequada, isso vai trazer benefício. Favorável. Quando existem excessos, aí a gente tem malefícios, né? Então, isso Sim. também é um ponto que a gente precisa discutir, né, Gabriela? Sim, com certeza. É dosar, né, a quantidade certa. Exato, E aqui, exatamente. doutora, até a gente conversou, tu até me comentou dos ácidos, né? Você falou que o ácido hialurônico a gente pode usar, não tem problema nenhum. E quais os Uhum. outros ácidos que não podem ser utilizados? Então, durante a vigência de tratamento, a gente não usa de forma alguma ácidos queratolíticos.
né? Uhum. Então, ácido glicólico, ácido salicílico, um que o pessoal gosta bastante de usar, mas que também aí vem da classe médica, que é o ácido retinóico. Então, são ácidos que neste momento não é bacana, né? Um dos, Uhum. um dos pouquíssimos que a gente pode usar, mas assim, com uma avaliação muito criteriosa. E é importante a gente ressaltar que a nossa atuação também tem que estar de acordo com a equipe multidisciplinar, né? Então, a gente Sim. acaba tendo um pouquinho de dificuldade de trabalhar em equipe, mas nesse momento a gente precisa trabalhar em equipe, né? Então, tudo que a gente for fazer, a equipe tem que estar ciente e em Sim. concordância. Hoje a gente já não tem muito, muita resistência, pelo menos, né, comigo e com as minhas alunas, porque a gente sabe se colocar o porquê que a gente vai fazer, né? Então, um dos Entender, né? ácidos. O que você está fazendo corretamente. Exatamente, saber e quando a gente vai fazer. Porque um dos ácidos que a gente até pode inserir aí no final do tratamento, né, é o ácido mandélico, mas a gente precisa fazer uma avaliação muito criteriosa. Durante a vigência de tratamento, eu não recomendo que a gente trabalhe com ácido, tá? Uhum. Salvo ácido hialurônico, que não tem absolutamente nada a ver com turnover celular, e sim com hidratação da pele, né? Porque as pessoas acabam confundindo. Quando a gente fala de ácido hialurônico, fala, nossa, ácido hialurônico, e o ácido hialurônico não faz descamação, não tem ação queratolítica, ele só tem aí uma ação higroscópica ou uma ação preenchedora, isso vai depender do tamanho da molécula, né, desse ácido hialurônico. Então, Uhum. pensando em mancha, em hiperpigmentação, durante a vigência de tratamento, eu não recomendo que se faça o uso de ácidos para essa hiperpigmentação, porque a gente não sabe qual vai ser a resposta biológica frente ao quimioterápico. Quem dirá a mais uma agressão que a gente vai fazer à pele? Então, isso a Sim. gente precisa olhar com muito cuidado. É, com certeza, né? Sempre ter um critério em qual produto vai prescrever, né? E Exato, orientar exato, para usar. E a gente exato. falou aqui bastante vamos dizer, de pele do, né, do rosto e do corpo, doutora. Tão Seria a mesma importante coisa. tão importante quanto a da face. Aí a gente Uhum. pensa bastante, a gente fala bastante de hidratação de corpo quando a gente fala de radiodermites. Então, a radiodermite, como eu já disse para vocês, é uma espécie de queimadura, né, que é provocada pela radiação ionizante da radioterapia e ela tem graus. Né? Então, a partir do Sim. grau 2, 3, dependendo de como tiver essa pele, o radio-oncologista ele interrompe o tratamento. Então, a gente tem mais um ponto positivo para a doença e um ponto negativo para o restabelecimento do nosso paciente, do nosso cliente. Então, a Uhum. prevenção da radiodermite, da radiodermatite é um ponto fundamental. Então, a pele do corpo, ela deve ser hidratada como qualquer outra área, né? E aí a gente pensa, mas a pele do corpo ninguém tá vendo, ok, mas ela também fica friável, ela também apresenta fissuras. Nós temos uma condição, Gabriela, que chama-se eritrodierestesia, que é popularmente Uhum. conhecida como síndrome Mont-Pé. Então, é uma descamação bem Uhum. intensa que dá na palma das Uhum. mãos e na planta dos pés. E Olha aí só. a gente Uhum. tem uma evolução também, que muitas vezes, pelo processo inflamatório intenso, o paciente deixa de fazer as atividades funcionais. Então, deixa de comer Sim. sozinho porque não consegue pegar no garfo, na colher, não consegue escovar os dentes sozinhos, não consegue caminhar, né, deambular, porque tá com o pé tão inflamado, né, com a planta do pé tão inflamada que não consegue Sim. pisar. Então, quando a gente entra com esses procedimentos, e aí por isso que é importante a gente trabalhar em equipe, porque aí a gente vai ter junto o pessoal da fisioterapia que trabalha com a reabilitação, a gente vai manter a integridade desse tecido para que junto com a equipe a gente consiga manter a função desse cliente, desse paciente, dessa pessoa. Então, você consegue perceber o quanto o nosso trabalho vai muito além
só desses Com aspectos que a gente certeza. está acostumado a trabalhar todos os dias? Com certeza, vai muito, 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 né? E é um equilíbrio aí que vai, porque assim a pessoa, ela. Até tem aqui o Marcelo, ele escreveu, deixa eu ver se eu consigo ver aqui se aparece. A mente cria o corpo. Se a autoestima está elevada, auxilia na cura, pois a pessoa se sente bem e se sente saudável, né? Então é tudo um Exatamente. conjunto. Nós temos vários estudos da equipe de psicologia que fala sobre estima baixa e resposta ao tratamento. Quando as pessoas têm a estima baixa, isso não é só na oncologia, não. Quando a estima está baixa, responde-se menos aos tratamentos, né? Então a gente, claro, vai pensar em todos esses aspectos, mas além disso, a gente vai melhorar a estima desse cliente, desse paciente, dessa pessoa. E automaticamente a gente melhora a qualidade de vida, né? Então são pontos Com fundamentais. certeza. E agora, Gabi, um outro ponto assim bem Uhum, importante, que é bastante recorrente, né? A gente está falando aqui uhum. de hidratação, mas eu acho que cabe bem a gente falar sobre isso, Sim, com relação aos pacientes que ficam muito edemaciados, onde os membros ficam muito edemaciados por sim. conta do uso excessivo de corticoide, né? Que se faz Sim. importante durante esse período de tratamento. E aí Uhum. existem alguns recursos, além da drenagem linfática, alguns produtos, e vocês também têm esse produto, a gente até conversou um pouquinho sobre ele aplicado a Sim, uma outra patologia, mas que ele cabe bem ao sim, paciente oncológico, que é para auxiliar nessa retenção de líquido e para sim, promover conforto, além de melhorar a qualidade de hidratação dessa pele. Né? Então, sim. quando a gente pensa nesses pacientes, a gente tem que pensar nesse paciente de modo geral. A gente não consegue ver só uma coisa. Existem vários pontos que a gente vai estar abrangendo durante a nossa abordagem dentro do nosso consultório, né? Então, quando a gente pensa Uhum. aí nessa retenção de líquido, isso é um dos pontos, a gente até conversou um pouco sobre isso, né, Gabriela? É Sim. bem difícil a gente encontrar alguns produtos corporais que não tenham princípios Muito. ativos que agridam, né? Que tenham aí uma ação efetiva, eficaz, mas que podem ser indicados para qualquer perfil de cliente, de paciente, né? E vocês têm Sim. aí dentro da linha de vocês, Silhouette, um produto que atende muito, muito, muito bem essa questão, É. isso, essa questão, né, desse edema, dessa retenção hídrica. Você quer falar um pouquinho dele? Sim, a gente até usa, né, o apelo comercial, ele é o combate à celulite, mas que nem a gente falou, ele reduz o inchaço, né? Ele tem ação drenante, ele firma, ele é um poderoso antioxidante. Então, os ativos são todos naturais, como a cafeína, óleo de palma rosa, o redutor de medidas é chá verde, é de cravo, de coco. Então, são todos ativos naturais e, além disso, eles promovem uma excelente hidratação. Então, tu tem uma hidratação prolongada aí de 12 horas. Ele não é específico, claro que a gente recomenda para passar nas regiões específicas, mas eu, por exemplo, eu uso no corpo todo, né? Então, assim, ele promove toda essa hidratação, esse cuidado para a pele, e o legal é que ele não agride. E ele também é com nanotecnologia, então ele vai, né, agir lá na derme, ele vai permear 60 vezes mais. Então, são produtos assim que eles não têm só o apelo, combate a celulite, mas ele vai Uhum. tratar a pessoa como um todo, né? Mesma Sim. coisa é o redutor. Então, ele vai ajudar na flacidez, vai firmar e vai, além disso, hidratar a pele e ter esse cuidado, né? Que nem você me falou aqui, esses ativos eles não agridem. Então, assim, muitas pessoas nos procuram que é alérgicos e que não pode usar qualquer coisa. Então, esses produtos assim, como eles são os ativos todos mesmo naturais, eles não agridem a nossa pele e servem como uma complementação de várias coisas que nem você falou aqui, né? Então, até para um Sim. paciente que está com um problema oncológico. Sim, sim. A gente precisa pensar de uma forma integral,
né, nessa pessoa. A gente não pode focar como todo o resto dos profissionais já fazem. Não vamos focar só na doença, vamos focar em como a gente pode melhorar essa qualidade de vida, como a gente pode impactar positivamente e ajudar essa pessoa a passar por esse período que é desafiador, né? Por melhor que a pessoa... Superar, né? Exato. Como ela pode passar por isso de uma forma mais leve? Como a gente pode minimizar esses impactos? Porque os impactos que são decorrentes, né, dos medicamentos, da radioterapia, inevitavelmente vão acontecer, né? Então, eles Sim. vão estar ali. Em algumas pessoas mais exacerbados, em outras menos. Outras passam pelo tratamento de uma forma bem tranquila, mas se a gente pode contribuir de modo que esses impactos sejam minimizados, por que não fazer isso, né? Por que não agregar valor? Eu sempre digo, profissional de saúde está no mundo para agregar valor a vidas, né? A gente está aqui justamente para isso, para devolver essa vida que muitas vezes está indo, né? E a gente fala sobre Sim. esse cuidado, inclusive no paciente em terminalidade. Ele tem o direito de partir de uma forma digna, né? E quando a gente fala de dignidade, a gente fala inclusive sobre cuidados, né? A gente tem, Sim. eu vivenciei isso com pacientes e com uma familiar que era extremamente vaidosa, que foi uma paciente oncológica e que na terminalidade as pessoas achavam que era uma bobeira ela querer fazer as unhas e hidratar a pele. E não, gente, Não é. isso é dignidade, é isso que a gente tem que fazer com as pessoas, né? Eu sempre costumo dizer, Gabriela, que nós profissionais de saúde, nós precisamos olhar além do que os olhos podem ver, ouvir além do que os olhos podem escutar e sentir além do que as mãos podem tocar. A gente só Com certeza. consegue fazer isso quando a gente tem um feeling com a pessoa que a gente está cuidando. Aqui a gente está falando de paciente oncológico, mas isso cabe a Sim. qualquer um dos nossos clientes, dos nossos pacientes, a qualquer pessoa que chegue até a gente buscando uma melhora, independente de qual melhora seja, né? Sim. Nossa, tu me deixou, doutora, arrepiada aqui. Mas é isso mesmo. É você trabalhar a pessoa como um todo. Ela precisa, é, que nem você falou, essa dignidade. E não é só isso, isso vai muito além, é autoestima, né? A pessoa, ela se encontrar, às vezes ela se sentir, porque ela está num momento de insegurança, de não saber o que, que vai acontecer, se ela vai conseguir superar ou não a doença, né? Se ela vai passar por isso ou se ela vai para outra, vamos dizer, vida, dimensão, mas ela tá ali, né? Então, assim, Exato. o profissional tá ali para auxiliar, para acompanhar, e a gente tem que ver todos, né? Todos nós como um todo. Não, eu só mexo com isso, eu não quero mexer, né? E É. assim, procurar sempre uma orientação. Não, eu não sei disso, mas eu vou buscar conhecimento, vou buscar informação para auxiliar, né? Então essas pessoas, o que elas mais precisam é auxílio e carinho nesse momento. Exato. E que as pessoas olham para ela, não, ai, que dó, coitada, mas sim, Uhum. o que eu posso fazer para ajudar, para ela ter uma vida melhor nesses momentos assim, né, Exatamente. doutor? Exatamente. Então, como a gente pode impactar positivamente e fazer essa pessoa passar por esse período de uma forma menos sofrida, né? De uma Com forma mais certeza. leve. E são poucos os profissionais que acabam se preocupando com isso. Agora, a gente sempre fala, Gabriela, os números de câncer eles têm aumentado cada vez mais, né? A gente tem aí para esse próximo biênio 2020-2022 cerca de 700 mil novos casos de câncer. Então, é muita, É só no muito, Brasil, tá? é muito. E isso são novos casos. Então, todos os casos que já existem, mais os casos que vão acontecer. Então, é muita gente precisando de cuidado e pouco profissional atento a isso, né? Porque você não precisa ser especialista em oncologia
para cuidar dessa pele. Você já é um profissional de saúde estética. Seja você esteticista, fisioterapeuta, farmacêutico, dentista, biomédico, enfermeiro, fono, né? Que são as áreas que estão engajadas hoje na estética. A gente precisa estar preparado para isso, porque um dia ou outro, uma informação que me chocou muito, né, em uma das palestras que eu estive há pouco tempo, é, olha, gente, dentro dessa sala, uma a cada 10 pessoas vai ter câncer. Então, é um número muito alto para a gente fechar o olho e falar, eu não vou tratar paciente oncológico. Vai chegar um dia que ninguém vai ter paciente dentro da sua clínica, do seu consultório, porque não quer tratar um paciente que teve câncer ou está em tratamento de câncer. Isso é verdade. A gente sempre tem que se preocupar com o próximo, né? Que às vezes pode ser com o próximo, mas pode ser com a gente mesmo. Então, Exatamente. ter essa orientação, esse cuidado, né? É, de ajudar, né? E contribuir. E assim, eu fiquei até surpresa, doutora, porque que nem eu te falei, a gente usa o apelo dos produtos, né? O combate à celulite, enfim, é um deles, né? Então tem vários benefícios. Quando você me Exatamente. falou ali, eu falei, nossa, né? E é incrível isso, é incrível. E daí você, no nosso bate-papo, eu comecei a lembrar, eu até te falei, tem então o meu o caso do meu pai, que deu CA nele na pele, ele não usava nada, só usava protetor de vez em quando. Quando ele fez a remoção né, do câncer, e eu falei, pai, agora você vai usar a linha Emana. Nossa, a pele dele mudou totalmente, sabe? E a gente vê isso, a pessoa fica melhor. Então, que nem você falou, não é só com as mulheres, mas é os homens também. Então, a gente Sim, tem que cuidar isso com um todo, né? Nossa, sim. mas doutora, tá incrível. O pessoal tá falando aqui, gente, vamos compartilhar essa live. Nossa, esse conteúdo está fantástico. Doutora, eu quero te agradecer muito por compartilhar esse conhecimento conosco, essas informações, né, que são muito valiosas, muitas poucas pessoas têm esse acesso, têm esse conhecimento, e hoje a gente está aqui, né, conversando, batendo bate-papo. Se você tiver alguma dúvida, gente, pergunta, que eu acho que quase o nosso tempinho está indo aqui para o fim, né? Eu falo muito, né? Não, doutora, é que precisa passar essas informações, né? É que quando a conversa é tão boa, a gente não vê nem passar. Hoje eu falei, eu vou colocar o relógio, porque senão vem aqui e aparece 20 segundos. Ai, já Até. acabou, não dá E tempo nem daí, de tipo, despedir. cai. E daí a gente fica sem se despedir. Já aconteceu várias vezes. Eu falei, hoje eu vou acompanhar um pouquinho aqui para não deixar cair, a gente, né, ir encerrando, enfim. Mas incrível, incrível. Nossa, muita informação aqui valiosa para a gente compartilhar com mais profissionais, né? Com mais pessoas para terem esse acesso a essas informações. Sim, sim, é como eu disse, né? A gente não precisa ser especializado em oncologia para cuidar dessas peles e para ter um olhar diferenciado, né? Porque a qualquer momento isso pode estar do nosso lado, pode estar dentro do nosso consultório, pode estar dentro da nossa família e a gente precisa saber como a gente conduz, né? Para minimizar esse sofrimento, para melhorar a qualidade de vida e, inclusive, para trazer melhores respostas para os tratamentos, visto que a gente tem inúmeros estudos que mostram para gente que quando a estima está elevada, a gente tem melhores respostas aos tratamentos. Então, aqui a gente pegou um ganchinho da oncologia, mas isso dá para a gente levar para a vida, né? Para diversas patologias que as pessoas acabam não querendo tratar porque não tem conhecimento, né? Porque tem medo, porque tudo é contraindicado e a gente precisa entender que não é assim, não é tudo contraindicado. A gente precisa de cosméticos certos para fazer indicação. E às vezes a gente olha só o apelo comercial da marca, mas vamos aprender a olhar quais são os princípios ativos que tem ali, para que eles servem, para que a gente consiga fazer aplicação em outras coisas que não são o direcionamento do marketing. Sim, com certeza, né? Porque a gente, claro, a gente direciona o marketing, mas, Sim, como eu falei, né? Ali a gente aprende com outras coisas e às vezes a gente manda exato. manipular um produto, mas é um produto que não vai ser tão eficiente, né? E aqui a gente aliar produtos com ativos naturais, com a nanotecnologia, o resultado é muito melhor, né? Muito mais Sim, sim. satisfatório. E aqui Essa agora apareceu proposta do 20 natural. segundos.
Já tá acabando? Como Muito que você falou, obrigada. doutora? Eu perguntei se já estava acabando. Sim, tá acabando. Gratidão, doutora, por ter Muito participado obrigada. conosco. Obrigada a todos vocês que estiveram com a gente. Eu quero te agradecer mais uma vez o convite e eu estou à disposição de vocês.